Olá pessoal, aqui quem fala é o Eric Machado do canal Entendendo Direito. E hoje eu estou conversando com a professora Cláudia Fani. Professora, mais uma vez, muito obrigado pela participação e por ter aceito esse convite. Eu que agradeço, Eric. Tá certo. Para quem não conhece a professora, ela é formada em Filosofia pela PUC, em Direito pela Faculdade de Direito de Curitiba e é mestre pela Federal do Paraná. E hoje nós vamos conversar sobre alguns aspectos relacionados à corrupção ligados à filosofia. Então, professora, gostaria de perguntar desde o início, em termos filosóficos, o que seria a corrupção? Eric, em termos filosóficos, podemos pensar em várias concepções da corrupção. Eu vou destacar dois aspectos para nós que eu acho interessante aqui. O primeiro deles é a concepção aristotélica do termo corrupção. Para Aristóteles, corrupção é a mudança de um corpo. E para a mudança de um corpo, para ele mudar, ele tem que deixar de ser o que ele é. Ou seja, esse corpo ele tem que haver uma degradação desse corpo. Ou seja, a corrupção é um ato de degradação. Trazendo para a nossa realidade social, o que a corrupção degrada? Degrada o tecido social. Ou seja, a corrupção é um ato que degrada as relações sociais. Outro aspecto, ou outra forma de a gente pensar a corrupção é a análise léxica do termo, que eu acho útil para nós. Se repararmos, a corrupção tem o prefixo co, como a palavra colaboração, ou seja, laborar dois ou mais, coabitação, habitar dois ou mais, ou seja, necessita no mínimo dois polos. É um ato que não pode ser feito isoladamente. Muitas vezes, no senso comum, nós damos o predicativo de corrupto para um sujeito e esquecemos desse elemento participativo. Como se a corrupção fosse um ato totalmente isolado ou imune a qualquer tipo de relação. Então, o que hoje nós pensamos mais? Na moral dos políticos. Nós não pensamos na moral da sociedade que eles estão inseridos. Se nós continuarmos nesse caminho e não pensarmos na moral em que esses políticos estão então inseridos, nós vamos continuar sofrendo essa degradação moral da nossa sociedade. E qual que você acredita que é a importância de se discutir essa questão filosófica sobre a corrupção? A filosofia é uma ciência provocativa, provoca reflexões, é uma ciência crítica, mas, sobretudo, a contribuição que eu acredito que ela possa dar é porque ela procura pensar a causa dos fenômenos. Por exemplo, no caso da corrupção, o que ela procura pensar, dentre outras coisas. O que é a corrupção? Qual é a causa da corrupção? Podemos pensar, fazer um paralelo com uma ciência próxima, que é o direito, próxima à filosofia. Sobremaneira, o direito tenta pensar, o direito atua nas consequências do fenômeno. Ou seja, depois do ato praticado, o direito tenta punir esse ato. Então, é uma contribuição do direito, nesse sentido, a filosofia, de outro lado, procurando a causa. Bacana. Você acredita que o famoso jeitinho brasileiro pode ser considerado uma forma de corrupção? Não. Eu não acredito, eu acredito que o jeitinho brasileiro seja uma estratégia de sobrevivência, porque nós vivemos, Eric, numa sociedade desigual e sobretudo, uma sociedade não organizada e muitas vezes o jeitinho brasileiro, ela acaba realmente sendo uma estratégia de você poder resolver as suas questões. O que acontece é que muitas vezes esse jeitinho pode induzir ou pode levar a uma prática não ética ou ética. Pode ser que para sobreviver, para resolver aquela situação, ele dê um jeitinho, mas não foi necessariamente uma infração ética. Então, necessariamente não é antiético, na minha opinião. Entendi. E por que você acredita, por que nós somos tão conhecidos, tão marcados ainda pela corrupção no nosso país? Nosso país não é o maior país mais corrupto do mundo, não há país, aliás, imune no mundo, mas claro que o nosso índice é muito alto. A gente pode pensar em algumas hipóteses. A gente pode começar desde a nossa colonização, ou seja, em torno de 1534, com as
capitanias hereditárias. O que significou isso? Nós dividimos, foi dividido, né, nosso país, em 14 famílias que foram donas do nosso estado, dona do nosso país, ou seja, é uma mistura do público e do privado. E como elas eram donas, elas faziam favores, havia nepotismo, que não era antiético dentro dessa organização, que não era corrupção. Só que essas relações, depois que houve a mudança na nossa sociedade, no nosso sistema, elas se manteram até hoje. Outro motivo muito importante é a nossa desigualdade, não só econômica, não só social, mas sobretudo cultural. Se a gente pensarmos em países desenvolvidos, por que eles são desenvolvidos? A gente sempre pensa, nossa, todo mundo não tem pobre, ou todo mundo é igual. É verdade, mas sobretudo, no que eles são iguais? Em educação. Você tem oportunidade igual. E nesse sentido, o que significa? Se você temos uma educação formal, eu não estou falando só da formal, uma educação cívica, né, uma formação ética da nossa sociedade, ou seja, menos desigual nesse sentido, o que nós vamos ter? Pessoas, uma população capaz de escolher melhor seus representantes, capaz de fiscalizar melhor o próprio poder público. Qual é a consequência disso? Consequência que nós vamos precisar de um aparelho estatal menor e teremos menos custos, ou seja, é uma sociedade mais digna e mais inteligente nesse sentido de organização social. Também gostaria de saltar que hoje no Brasil a denúncia ou o escândalo de corrupção virou uma tática, uma técnica de poder. Infelizmente, nós percebemos que hoje as denúncias elas acabam sendo uma arma de poder de um grupo contra o outro. Olha que ponto chegamos. Verdade. Embora seja muito importante estar aparecendo a corrupção, a eventuais punições, enfim, todos os sentidos que está acontecendo, embora isso seja bom, não podemos esquecer do que realmente está acontecendo. Não estão se procurando, em muitos casos, uma honestidade, uma limpeza. Em muitos casos, em muitas situações, é uma tática de poder. Essa mesma semana a gente viu situações no Congresso de parlamentar ameaçando outros de forma muito clara. Ou seja, vamos denunciar nós estamos detonando um poder com um, está detonando o outro em relação à busca do poder. Então, infelizmente, virou uma arma de poder hoje essa denúncia de corrupção em nosso país. E também queria destacar, e só sobre a corrupção no Brasil, Eric, só para terminar, também gostaria de destacar que esses escândalos, da forma que está sendo, pelo menos no Brasil, da corrupção, ela está gerando muitas políticas reformistas. Já falei isso? Não tinha falado só antes. Pode continuar. Não, eu queria só destacar que eu gostaria de destacar também, Eric, que a corrupção no Brasil ela está gerando uma política reformista. Essas denúncias de corrupção, essa necessidade de nós resolvermos essa questão tão urgente para nós, está gerando só questões reformistas, como, por exemplo, a mini-reforma eleitoral, que foi feita de forma rápida, sem debate, e como a própria palavra, é mini e reforma, ou seja, nós não estamos mudando ou transformando essa situação. Somente está gerando mini reformas que não vai mudar o que nós realmente estamos procurando, né, para a nossa sociedade. Bacana. Uma curiosidade que eu gostaria de perguntar para você. Você morou por muitos anos na Alemanha, né? Faz pouco tempo que você voltou para cá. Eu gostaria de saber que exemplos que mais chamaram a atenção para você relacionados a essa questão ética mesmo, né? A diferença em relação ao Brasil, a forma de criação, enfim, gostaria de alguns exemplos que você viu que te chamaram a atenção. Sim, eu posso te dar muitos exemplos, mas me chamou muita atenção o respeito pelo bem público. Desde a pessoa estar no trem e colocar levemente um pé aqui, levemente numa situação, e o outro chamar atenção. Eu tive a oportunidade de estar nos últimos 7 anos na Alemanha e tive várias situações muito surpreendentes. Eu vou te falar uma coisa bem simples, que eu ficava admirada. Eu tinha um caminho entre uma cidade e outra que eu transitava muito e tinha alguns campos de flores.
E em época de primavera, na Europa como um todo, né, todo mundo sabe que é lindo, é muito bonito, mas enfim, como que era vendido essas flores? Você parava o teu carro do lado, você cortava as flores e tinha uma caixinha ali, tinha o preço que estava escrito ali, você colocava a sua moeda, o seu dinheiro e ia embora sem absolutamente ninguém estar observando. Muito legal. Vem ao encontro do que nós falamos antes, que é você ser ético sem ninguém, Exato. sem lei que vai te punir, ou sem ninguém tá te observando, ninguém está fiscalizando. Então, eu vivi isso 7 anos passando por essa estrada e vendo essa situação. Então, isso para mim era muito sintomático, assim, entre outras coisas, em relação à educação, que já conversamos aqui. Eles têm uma educação extremamente rígida em relação às crianças, em relação eles conhecem a cidade que eles vivem, eles respeitam. Isso nos dá esperança de que é possível, sim. Tem muita gente que tem um pouco de dúvida. Não, o paraíso não é possível, mas é possível se tornar uma sociedade mais ética e uma vida mais viável. Isso é possível. E, professora, a corrupção é um tema tão complexo, né, que envolve várias questões. Você acredita que qual que é a raiz, os grandes motivos, né, por trás dessa corrupção? Eric, nós encontramos muito no senso comum e nos meios de comunicação que a corrupção seria uma consequência mecânica de certas organizações sociais, como se o indivíduo não tivesse nenhuma opção em dizer não a essas práticas. Eu não concordo com essa ideia. Eu acredito que sim, que existe sociedade, existem organizações que facilitam mais os atos de corrupção, mas o indivíduo sempre terá a opção de se negar a esse tipo de prática. E esse tipo de conduta do sujeito diz respeito à moral, que é um conceito muito caro para a filosofia. Certo. E afinal, o que seria a moral para a filosofia? A moral são os imperativos, são os norteadores, são os imperativos que decidimos como norteadores de nossa vida, independente de coerção ou de qualquer tipo de punição. É um ato que eu tomo, que eu decido, independente de haver fiscalização, como falamos agora há pouco nas flores. Isso é ser moral. Isso é moral. Independente de haver nenhum tipo de coação. A verdadeira índole moral, ela é feita longe dos olhos de outra. Mas a corrupção, Eric, ela é mais do que uma questão de moral. Ela é uma questão de ética. Certo. E afinal, o que é a ética, então? Ética é o debate, é o diálogo, é o que nós juntos decidimos de como queremos conviver. É o zelo por esse acordo que nós fizemos juntos. Ética, Érica, é o diálogo, é o debate, é o que nós decidimos juntos como vamos conviver. É o zelo pelo que foi decidido. Pode continuar, É uma atitude de zelo pelo que foi decidido. É uma atitude em favor da convivência comum em detrimento da minha pretensão pessoal. Vou dar um exemplo do trânsito. Se eu tenho a pretensão de não chegar atrasada num compromisso, eu tenho que chegar no horário ou mais cedo. Porque assim eu poderei tranquila, seguindo as regras de trânsito e não causar nenhum dano à convivência comum. Por outro lado, se eu sair no horário ou até atrasada, eu vou ficar impelida, e muitas vezes, de burlar a lei, como com a velocidade maior do que permitida, outra forma e daí criar danos à própria convivência em comum, até chegar a um acidente, por exemplo. Podemos pensar em convivência comum, pretensão pessoal, no caso de um servidor público, que tem o poder de realizar uma compra de café para uma escola. Ele pode ter 2 critérios de decisão. Pode ser o critério pelo bem comum, ou seja, qual vai ser a decisão dele? O melhor café pelo menor preço. Mas ele também pode ter o critério pessoal. Ele pode pensar em querer levar alguma vantagem, seja pecuniária ou em forma de algum favor.
Eu posso dar um exemplo, nós podemos dar um outro exemplo para nós pensarmos. Um servidor público que tem o poder de fazer uma compra de um café, por exemplo, de café para uma escola. Ele pode ter dois critérios de decisão. Um critério pelo bem comum, pela convivência comum, que seria qual seria a decisão? O melhor café pelo menor preço. Ou ele pode ter uma decisão, uma decisão que ele pode pensar assim, que ele pode levar alguma vantagem nessa venda. Então, o que acontece nesse caso? Ele acaba acontecendo uma mudança, uma troca de identidades. Esse servidor, que ia comprar o café, ele vira o vendedor do seu critério de decisão para a empresa, e a empresa que ia vender o café vira o comprador desse critério de decisão. E nenhuma sociedade suporta essa troca de identidades, porque a identidade ela é uma categoria muito importante para você atribuir a responsabilidade. Afinal, apesar de tudo isso que a gente conversou, por que muitas vezes os interesses individuais acabam prevalecendo sobre os interesses coletivos? Nós podemos pensar em várias ideias. Uma delas que a gente pode ver facilmente na nossa sociedade é que se admira quem burla a lei, quem infringe a ética. Eu vou sempre contar 1, 2, 3. Podemos pensar várias ideias, Eric. Uma delas é que a nossa sociedade hoje admira quem infringe a ética. Burlar ou subverter os códigos éticos virou quase uma meta de sucesso. É o chamado esperto em nossa sociedade. Então, trata-se, nesse caso, de um valor social, burlar a ética, e que se dá um valor positivo, uma carga positiva. Então, nós estamos numa sociedade que valoriza, que dá um tom positivo, um adjetivo para a pessoa, uma noção positiva de que se ele burlar a ética, ele é um esperto. Daí você querer que ele se comporte de forma diferente, é um pouco difícil. Também podemos pensar que hoje as pessoas pensam que poder é querer, ou seja, não há nenhum empecilho ético entre eu querer e eu poder. Mas, na verdade, existem várias questões entre eu querer e até o poder. Existem muitas questões, inclusive éticas, mas hoje não, basta eu querer que eu posso. Também, acho que é importante pensar que na Idade Moderna, os homens e as mulheres foram lançados como indivíduos e foram lançados num vazio também. Que vazio é esse? Não existia mais na Idade Moderna a moral da igreja, que regia as relações sociais. Então, no lugar dessa crença, o que foi colocado? A razão, como Descartes pensou, logo existe. Nesse sentido, se acreditou que o homem poderia racionalmente criar a sua própria razão, a sua própria moral, perdão. E como opera essa razão? Sobretudo, se opera na lei. Então, hoje, quando você faz o que a gente, em termos éticos, nós pensamos nos padrões. Hoje, em termos éticos, nós pensamos nos padrões da lei, do que é certo e errado. Hoje, nós pensamos em termos éticos nos padrões da lei. E qual é a consequência disso? Nós trocamos, então, o sujeito ético, uma formação ética, uma consciência ética, por preceitos jurídicos passíveis de punição. Mas nós sabemos que lei é passível de subverter. Subverter a palavra, certo? Não, peraí. Você vai parar aqui no passíveis de punição. Isso. Os pensadores, Érico, líderes dessa ordem artificialmente planejada, como Locke e Hobbes, eles pensaram o indivíduo se relacionando com a sociedade. Ou seja, aqui está o indivíduo e aqui está a sociedade. O indivíduo não está na sociedade. Então, a sociedade serve para quê? Na era moderna, a sociedade serve para o indivíduo buscar na sociedade a satisfação, somente serve para isso, para a satisfação das suas necessidades individuais. Ou seja, esse sujeito aqui não tem mais nenhuma responsabilidade para com outro ser humano. Perfeito. Peraí, só um pouquinho.
Esse sujeito não tem mais nenhuma responsabilidade com outros seres humanos. A única responsabilidade que esse sujeito tem é perante a lei. Só que ser ético mas ser ético não é se esconder atrás dos ombros largos da lei. Ser ético é traçar as consequências das nossas ações. Hoje nós não pensamos se nossas ações vão ser boa ou ruim. Nós pensamos se ela é ou não é de acordo com a lei. Hoje nós não pensamos nas consequências das nossas ações, se ela é boa ou ruim. Nós pensamos somente se ela é ou não de acordo com a lei. Mas nós sabemos que a lei tem seus descaminhos. E temos sujeitos não éticos. O que se procura muitas vezes hoje? Se burlar a lei. Então, não adianta somente a nossa sociedade flagrar atos de corrupção e identificar seus participantes. O mais importante é interromper a prática desses atos. Eu vou falar de novo porque eu não quero dar esse tom que não é importante. Só um pouquinho, tá? Só mais um final. Como a lei, como o sujeito não ético acaba burlando a lei, não adianta nós ficarmos, a sociedade flagrar Não basta a nossa sociedade flagrar esses tipos de prática, identificar esses participantes. É necessário interrompermos esse tipo de ato. Aí você vai perguntar como interromper, né? Na verdade, agora eu ia falar do capitalismo, mas tá bom, eu já vou perguntar agora. Fala o que você quiser, depois você pode recortar ou não. Aí você faz como você quiser. Pode ser. Né? Então. Fala o que você quiser. E, professora, você acredita que o sistema capitalista acaba potencializando ainda mais essa questão da individualidade e levando a mais atos corruptos? Sim, Eric. Primeiramente, não há nenhum sistema imune à corrupção, como não há nenhum país, não há nenhum sistema imune. Mas se pensarmos no sistema capitalista, por exemplo, numa empresa, se pensarmos que ela está mais preocupada com o lucro ou com o comportamento ético dos seus funcionários? Com o lucro. Então, não há sistema imune à corrupção. Ela não tanto um sistema como o outro, como um país, não é imune. Mas eu acredito que sim, o sistema capitalista possa sim contribuir no sentido de que, primeiramente, se busca o lucro, né? As empresas hoje estão preocupadas, porque o sistema funciona assim, e naturalmente, né, enfim, funciona assim, em buscar o lucro. Elas não estão preocupadas com as atitudes morais dos seus trabalhadores. Então, a maioria de nossa sociedade estão em empresas procurando o lucro, não em atitudes éticas. Então, nesse sentido, ele contribui. Também o sistema capitalista, ele necessita de mais produtividade e também, principalmente, mais consumo, né? Somos hoje uma sociedade consumista, né? Conhecida com esse termo, consumista, e para tanto, ela gera muita necessidade das pessoas de terem meios de troca, ou seja, dinheiro para consumir cada vez mais, né, com o ímpeto desses valores, e isso também leva a muitas práticas de corrupção. O que a gente viu no sistema capitalista, né, uma auto-organização do sistema, foi o estado de bem-estar social, sobretudo na Europa, né? Só que o que aconteceu? Qual é um dos objetivos, além de outros? Era realmente haver um freio moral no apetite do mercado para poder haver uma distribuição melhor da sociedade. Contudo, hoje o que nós vemos hoje é um desmantelamento, né? Hoje o estado do bem-estar social
ainda visível na Alemanha. Eu posso dizer isso para você, que eu fiquei impressionada que realmente é um estado de bem-estar social. Os benefícios sociais que a sociedade distribui é uma coisa impressionante, os impostos altíssimos, mas a discussão hoje deles, por vários motivos, desde 2008 com essa crise e agora com os imigrantes, enfim, tem várias ordens que estão levando a esse questionamento, se coloquem cada vez mais leis que vão reduzindo esse estado de bem-estar social. Então, professora, agora talvez a pergunta mais importante até da nossa conversa, que é como que a gente pode fazer então para frear a corrupção, os atos corruptos e, enfim, como que a gente pode fazer para diminuir a corrupção no nosso país? Nós podemos pensar que existem sociedades éticas. Eric, existem sociedades eticamente desenvolvidas. Nessas sociedades, as crianças, desde a sua infância, qualquer ambição ou desejo que essa criança tenha e que seja atentatória à convivência em comum, ela é automaticamente abortada. A criança, desde o início, aprende que se aquilo atrapalhar o todo, os outros, né, o todo, a sua convivência, ela não pode colocar. Infelizmente, a gente sabe que em outras sociedades não é bem assim. Mas isso é uma coisa que é um reflexo muito forte. Vamos dar um exemplo para você sobre o que aconteceu aqui no Brasil na Copa do Mundo. Chamou muita atenção, isso inclusive nos meios de comunicação, que após uma partida de futebol, que estavam os japoneses assistindo então no estádio, e após essa partida eles começaram a limpar o lugar que eles estavam. Até foi o termo, estavam limpando todo. Na verdade, cada um estava limpando o seu. Que é o quê? É limpar para o outro usar. Vai ao encontro que nós conversamos agora há pouco, né? Ética de você, zelo porque foi acordado. Vamos nós limpar para o outro. É pensar no outro, né? Vamos limpar porque o outro chega, porque daí acontece, quando eu chegar aqui também vai estar limpo. Todo mundo ganha, né? É nesse sentido. Então, esse é um exemplo de que não havia nenhuma lei, ali pelo menos, que eles tivessem que limpar. Não seriam punidos se não limpassem. Contudo, todas aquelas pessoas limparam o estádio. Então, é nesse sentido, quando a gente fala em educação, de uma formação ética sólida, é nesse sentido mesmo. Quando, Eric, a formação ética não impera, quando nós não temos isso, quando ela é ausente, aí sim nós temos que pensar no aparelho punitivo do Estado. Aí ele tem que agir, ele tem que ser forte, ele tem que ser estruturado e trabalhar. É a consequência, mas ela é muito importante. Só que, Eric, eu chamo a atenção que o Estado está cada dia com menos poder. O próprio noção de Estado-nação está cada dia mais em xeque. Hoje, o que nós percebemos nessa mudança de paradigma, que está sendo muito questionado nas ciências sociais, essa questão do Estado vai existir ainda, vai continuar, é assim que nós vamos nos organizar ou não, percebemos que a socialidade, ela está num terreno baldio. Parece que logo não vai ter nenhum poder que vai cultivar essa socialidade. Por isso, é muito importante nós estarmos aqui, por exemplo, nesse congresso, discutindo essas questões. Porque nós temos que saber que caminho queremos e que temos que semear esse terreno. Eu sempre falo, inclusive, até pela experiência que eu tive agora na Europa, foi muito interessante, porque eu chego aqui e tive acesso a alguns jovens agora há pouco tempo e falo, olha, a Europa tem os seus problemas e procura as suas soluções. E nós temos que procurar, nós temos que olhar para os nossos problemas e procurar as nossas soluções. Porque nós estamos num momento de transição. Transição não só aqui no Brasil, como de forma mundial, de forma de pensamento mesmo. Então, qual vai ser a nossa contribuição? Está na hora de nós pensarmos, não ficarmos passivos olhando o que está acontecendo. Qual vai ser a nossa contribuição, inclusive enquanto América Latina? Qual vai ser a nossa contribuição para essa nova ordem mundial que está se formando, que está meio cinzenta hoje, para ser cientistas sociais e para todos, mas o que vai ser feito? Qual vai ser a nossa contribuição? Então, eu acho muito importante, acho que esse é o nosso papel.
Bacana. Então, seguindo até essa linha, eu gostaria que você deixasse algumas palavras, então, algumas considerações finais para quem está assistindo aí esse congresso. Érica, eu queria só destacar algumas coisas para ver. Levando o momento que nós estamos vivendo hoje, eu queria destacar algumas coisas. Lembrar que ética é a capacidade. Eu quero destacar algumas coisas, Érica, sobretudo pelo momento que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Lembrar que ética é capacidade de estabelecer o diálogo. Não existe sociedade civilizada sem diálogo. Nós estamos precisando pensar muito bem nesse sentido aqui. Não podemos construir paraíso, mas nós podemos sim construir um país mais ético, tornar uma vida mais viável, fazer com que nós nos tornamos mais seguros diante da presença do outro em nossa sociedade. A vida ética é uma vida válida. Quem é ético tem amigos e quem não é ético tem cúmplices. E como lembrou um intelectual esses dias, quem tem cúmplices muitas vezes eles podem fazer a delação. Mas vida válida, a vida ética é uma vida válida. Eu que agradeço.